Deus abençoe, meus irmãos. Mais uma vez, somos gratos a Deus pela oportunidade de vida eterna que temos em poder adorá-lo. Amém? Deus abençoe os nossos amados irmãos através da internet, a Igreja Invisível, juntamente conosco, neste momento de adoração ao nosso Deus. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Levítico, capítulo 10, e vamos ler o versículo 10. Levítico 10, versículo 10. Nesta noite, estaremos comentando sobre o tema a diferença que impede a união das igrejas. Levítico 10, versículo 10. Para fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo. Amém. Querido Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos a Tua graça mais uma vez, Senhor, para podermos estarmos na Sua presença e sermos alimentados pelo Senhor. Parta o pão aqui na nossa aldeia, Senhor, nesta aldeia, nesta igreja, nesta casa simples e humilde, Pai. Venha partir o pão, a palavra revelada no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode assentar, meus irmãos. Nós sabemos que estamos vivendo já o último filme, no último capítulo do drama de Deus, né? As últimas cenas, os últimos personagens que estão aparecendo em cena. Então, nós temos que simplesmente assistirmos este grande drama de Deus, este grande filme, que está se desenrolando no dia que nós estamos vivendo, né? A segunda parte do filme já passou, já acabou a segunda parte do filme, né? E agora nós estamos na terceira parte, na última parte, aonde vem a conclusão de todas as coisas, o final do grande drama de redenção de Deus, do grande filme de salvação de Deus, aonde se conclui tudo, né? Aonde chega-se a um fim. Você vê que personagens saíram de cena, outros personagens estão entrando em cena, né? Na primeira parte do filme, você vê ali o irmão Brana entrando em cena. Na segunda parte, você vê ali o pastor Osmar, João, entrando em cena, se apresentando, manifestando ali o seu ministério. E agora, nós estamos na terceira parte do filme. Você vê o mundo entrando em cena, né? Os grandes personagens nesse drama de Deus, nesta conclusão deste filme de Deus, aparecendo em cena. Nós temos que saber que nós, a igreja, a esposa de Cristo, ela faz parte deste filme, né? Ela tem um papel fundamental neste filme, porque vai ter uma hora neste filme, que esta esposa de Cristo, ela vai sair de cena, ela vai subir no arrebatamento, né? Nós já estamos na parte do filme, aonde vai acontecer, literalmente, o arrebatamento da igreja. Isso é maravilhoso, meus irmãos, né? E você vê os grandes personagens entrando em cena, né?
um Papa americano entrando em cena, você vê o Vaticano se movendo, você vê os Estados Unidos se movendo, tudo está acontecendo, meus irmãos. Agora, nós não podemos sermos aquele tipo de pessoa que assiste o filme e não entende nada. Você conhece pessoas assim? Que às vezes assiste o filme, não está entendendo nada do filme. Mas nós precisamos observar o que está acontecendo no mundo hoje. Porque tudo que está acontecendo no mundo hoje, né? Ou seja, a terceira parte do filme já começou. Você vê, a própria Rússia, ela faz parte desse filme. O Rei do Norte, ela vai entrar em cena. Ela vai manifestar. Ela vai aparecer na hora certa do filme. Ela vai aparecer, a Rússia. Né? A mulher de púrpura, a grande governadora dos Estados Unidos, ela vai entrar em cena ainda. A grande tribulação vai acontecer na parte final, é a parte final. É a sexta e a sétima visão do irmão Brana. É o que falta acontecer nessa última parte do grande filme de Deus. E nós vemos ali, né, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, viajando o mundo inteiro, fazendo suas alianças, coisas que nunca aconteceu antes, agora está acontecendo. Por que não aconteceu antes? Por que o Papa americano não entrou na segunda parte do filme? Porque ele não fazia parte da segunda parte do filme, ele faz parte da terceira parte. A segunda parte do filme foi quando João profetizou outra vez. Toda a revelação dos 7 selos, preparando a igreja. Né? E por que foi só João sair de cena? Pastor Osmar sair de cena. 2024, 2025 o Papa entra em cena. Um Papa americano entra em cena. Meus irmãos. E você vê ali o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, viajando lá, os países árabes e fazendo os pactos, né? Intitula-se até um pacto como o pacto abraâmico, toma o nome de um pacto abraâmico, que não tem nada a ver com o pacto que Deus fez com Abraão lá atrás. Tem nada a ver, certo, meus irmãos? O pacto que Deus fez com Abraão, ele foi um pacto incondicional. Abraão, o meu amor por você é incondicional. Se você mentir, eu te amo. Se você falhar, eu te amo. Se você errar, eu te amo. Foi o que Deus fez com Abraão. Lógico que Abraão teve que pagar o preço. Mas o irmão Brana diz que o pacto que Deus fez com Abraão, nosso pai da fé, foi um amor incondicional. É o mesmo pacto que Deus tem com a sua igreja, com cada um de nós. É um amor não estabelecido em leis. É um amor incondicional. É sem condições. Agora, o pacto que Donald Trump está fazendo, que eles intitularam como pacto abraâmico, ele é um pacto que tem condições. Tem as condições dos Estados Unidos. Agora, por que ele está fazendo isso? Por que essas coisas estão acontecendo? Por que será? Né? Então, se você toma aqui na internet, no Google, e pergunta lá o que significa o pacto de Abraão de Donald Trump, diz assim: frequentemente citado por Donald Trump, refere-se a uma série de acordos de normalização diplomática e econômica entre Israel e vários países árabes, como os Emirados Árabes Unidos, o Bahrein, o Marrocos e Sudão. Estes acordos, mediateados pelo governo Trump, visam estabelecer relações diplomáticas. Para quê? Para abrir as portas. Donald Trump, nesse começo do filme,
da última parte do filme, qual que é o papel de Donald Trump? Ele está abrindo as portas dos Estados Unidos para a união das igrejas, para a união das religiões. Visam estabelecer relações diplomáticas, abrir as portas para a cooperação em diversas áreas como turismo, educação, comércio, promover a paz. Na região do Oriente Médio, a nomeação Pacto de Abraão faz referência ao patriarca Abraão, figura comum nas 3 religiões abraâmicas: judaísmo, cristianismo e islamismo. Esse pacto de Abraão, de Donald Trump, é um pacto de paz, de união entre o judaísmo, cristianismo e islamismo, simbolizando a esperança de um futuro comum, de uma união das igrejas e de reconciliação entre diferentes culturas. Então, Donald Trump, ele está preparando o caminho para a união das igrejas, meus irmãos. Ele está abrindo as portas dos Estados Unidos para a união de todas as religiões. Agora, nós sabemos que lá nos Estados Unidos vai acontecer a união das igrejas protestantes, evangélicas. Primeiro, vai ter uma união, uma imagem evangélica erigida à besta, igual à besta, igual à Igreja Católica. Então, primeiro, meus irmãos, existe uma união das igrejas evangélicas. Eu estou contando o filme. Você já viu a sinopse do filme? O resumo do filme? Então, primeiro, meus irmãos, tem a união das igrejas evangélicas. Depois que as igrejas evangélicas se unirem lá nos Estados Unidos, é lá nos Estados Unidos. Primeiro é lá nos Estados Unidos, aonde todas as religiões evangélicas do mundo vão ter que participar dessa união, dessa imagem erigida à besta. Então, primeiro tem esta união evangélica, lá nos Estados Unidos. Depois, vai ter a união dos evangélicos com a Igreja Católica, o catolicismo. Olha o plano de Satanás. Primeiro ele une todas as igrejas evangélicas. Vamos fazer uma igreja evangélica igual à Igreja Católica. Aí depois que eles formam a igreja evangélica, a união das igrejas evangélicas, igual à Igreja Católica, eles falam, por que nós não podemos nos unir com ele? Nós somos iguais. A Igreja Católica não é universal? A Igreja Evangélica também é universal. Então, eles vão formar uma união universal de igrejas. E quando eles se unem, evangélicos e católicos, daí então vem o judaísmo também. Todas as religiões vão se unir. E o que Donald Trump está fazendo? Promovendo a paz, abrindo as portas, dentro de um pacto, ao qual os Estados Unidos intitularam o Pacto Abraâmico, de Abraão. Porque é para juntar as religiões, judaísmo, cristianismo e islamismo. Simbolizando o quê? A esperança de um futuro comum. O que é um futuro comum? Todos nós somos um, meus irmãos. Todos nós. Sabe por que eles vão fazer essa união? O porquê que vai acontecer essa união? Qual que é a desculpa? O que vai promover essa união? O motivo que a besta vai promover essa união? Que os evangélicos e os católicos vão promover essa união? Que os Estados Unidos vão promover essa união? Sabe o motivo, meus irmãos? Diz o irmão Brana, para combater o comunismo.
Por quê? Porque todo mundo tem medo do comunismo, da China, da Rússia, Cuba, Coreia do Norte. Então essa união de igrejas, da religião, vai ser formada para poder combater o comunismo. Vamos todos nos unir para nós combatermos o comunismo e promovermos a paz mundial. A paz mundial. Agora, isto que Donald Trump está fazendo aqui, nesta última parte do filme, nestas últimas cenas, isto já começou lá atrás. Essa união da igreja, das igrejas, não está começando agora. Esta união das igrejas começou lá no tempo do irmão Branham. Começou lá atrás, meus irmãos. Lá atrás, lá na primeira parte do filme. Já começou a mostrar algumas coisas da união da igreja. Só que vai terminar na última parte do filme. Vocês entendem? Vocês sabem que o vilão, ele só manifesta no final do filme. O vilão, ele começa na primeira parte do filme. Satanás é o vilão, meus irmãos. Ele começa na primeira parte do filme. Começou lá na primeira parte, no tempo do irmão Branham. E ele vai se desenrolando durante a segunda parte. Só que ele vai se declarar, vai se manifestar só no final. Aí no final você sabe que seu nome é morte. O cavaleiro do cavalo amarelo, seu nome é morte. A besta, seu nome é morte. O que é morte, meus irmãos? Separação eterna de Deus. Ela traz separação eterna de Deus. É morte. Agora, só que ela começou lá atrás. O irmão Branham diz aqui: a estatura de um varão perfeito, parágrafo 262. O irmão Branham diz: parece ser muito bonito. Isto que Donald Trump está fazendo hoje, e que o próprio Papa Leão XIV, já se prontificou a ajudar no concílio do judaísmo e islamismo, acabar com a guerra na Ucrânia. Por quê? É os Estados Unidos e o Vaticano se unindo, irmão. Ele já começou a se unir. Os dois estão com o mesmo objetivo: unir, unidade, paz. Todos nós temos que caminhar juntos. Todos nós servimos a Jesus. Todos nós temos que caminhar juntos. Por que nós estamos separados? Todos nós somos filhos de Abraão. Aí você vê o Trump, os Estados Unidos, fazendo isso. Você vê o Papa declarando isto. Vocês podem vir aqui no Vaticano para nós fazermos a paz entre Rússia e Ucrânia, entre Israel e o islamismo, os muçulmanos. Meus irmãos, está muito claro o filme. Não dorme não, tem gente que cochila, né? Tem gente que começa a assistir o filme, começa a cochilar, perdeu, já não entende mais nada do filme. É as virgens nécias. As virgens nécias, ela cochila no culto. As virgens nécias, ela cochila no filme. Ela não entende nada, ela fica: o que aconteceu? Aí começa a perguntar para o irmão: o que aconteceu? O que aconteceu? Você não soube? Os 7 trovões foram revelados. O novo nome foi revelado. Aí as virgens nécias querem buscar o novo nome, quer buscar o Espírito Santo. Já não tem jeito mais. Por quê? Porque o Espírito Santo, as virgens prudentes foram cheias do Espírito Santo na segunda parte do filme. Na segunda parte, quando João profetizou outra vez, ali, as virgens prudentes, elas estavam acordadas, elas estavam ouvindo a mensagem de João, elas estavam ouvindo a mensagem de William Branham sendo profetizada outra vez, enchendo as nossas lamparinas com a revelação dos 7 trovões. Vocês acham que as virgens prudentes estão vazias hoje? Não está não, meus irmãos. Se você não está cheio com os 7 trovões, quem não está cheio com os 7 trovões é as virgens prudentes, nécias, loucas. Porque foi pregado e profetizado outra vez por 23 anos.
24 anos sendo profetizada a mesma revelação que o William Branham revelou na América, foi profetizada outra vez no Brasil. E as virgens nécias, loucas, não quiseram aceitar. Por quê? Cochilaram, perderam. Mas a igreja prudente, ela foi cheia com o Espírito Santo. Nós temos que saber que nós não vamos ser cheios do Espírito Santo. Nós já somos cheios do Espírito Santo. Sabe o que as virgens nécias estão pregando hoje, meus irmãos? Virgens nécias é o povo da primeira e segunda etapa do irmão Branham. Aqueles que nunca escutaram a terceira etapa. De João, do pastor Osmar. Certo? Virgens nécias são primeira e segunda etapa. Não é esse povo que dividiu com nós, não. Esse povo, os que forem iluminados, eles nunca mais podem chegar outra vez. Os que foram iluminados uma vez, é impossível. Então eles não podem mais voltar, não vão voltar, não podem mais. É impossível. Agora as virgens nécias, se você escutar primeira e segunda etapa hoje, todo mundo parece que despertaram. O Papa americano, escuta. Vai na internet lá, escuta. Primeira e segunda etapa do irmão Branham no Brasil, escuta. O Papa americano. Agora nós precisamos daquele grande poder que Deus vai manifestar. Irmão, o grande poder já veio, se você não foi cheio. O grande poder manifestou do ano 2000 até o ano 2023. O grande poder manifestou para quem? Para a noiva. Porque lá na América já tinha sido pregada pelo profeta. Agora os americanos não receberam o grande poder na América. Não receberam o Espírito Santo na América. Mas no Brasil, quando foi profetizado outra vez, as virgens prudentes receberam o grande poder, o grande estrondo. Agora, as virgens nessa hoje está tudo correndo atrás. Terceira etapa, todo mundo querendo pregar terceira etapa. Agora, os 7 selos. Irmãos, eles estão correndo atrás, mas esperando por algo que Deus já deu e não vai dar mais. Se eles quiserem, tem que vir comprar. Tem que ouvir a mensagem de João, tem que ouvir a mensagem do pastor Osmar. Agora, eles querem a mensagem do pastor Osmar? Não quer, meu irmão. Aí, irmão Branham diz aqui, parece ser muito bonito o que Trump está fazendo. O que o Papa está falando que vai fazer, parece muito bonito. Se unirão para correr. Agora, eu estou aplicando o que o irmão Branham falou lá no seu dia, eu estou aplicando para hoje, é a mesma coisa. A mesma coisa. O parágrafo, ele é vivificado hoje. Parece ser muito bonito. A estatura de um varão perfeito, 262. Se unirão para correr. Estão se unindo os árabes. Os países lá, árabes com os judeus. Paz. A Síria, meus irmãos, até a Síria passou para o lado dos Estados Unidos. Que é paz com Israel. Nunca aconteceu. A Síria, país muçulmano, nunca aconteceu, estava do lado do Hezbollah. Os irmãos sabem do que eu estou falando. Amém? A Síria era do lado dos muçulmanos, agora passou para o lado, fez o pacto abraâmico com o Donald Trump. Por quê? Porque ele abriu as portas para a união das religiões. E vai concretizar isso quando chegar a mulher no poder lá. Ele começa, ela termina. Pois a própria Bíblia diz, estas bestas darão seu poder à meretriz. Esses países, né, o judaísmo, esses poderes, besta é poder. Islamismo, darão seu poder à meretriz, a grande prostituta, vão se unir com a grande prostituta. Vê você, se unirão.
e estão fazendo agora mesmo exatamente como a Bíblia diz que faria. O irmão Branham estava vendo isto lá no seu dia, porque começou lá. Eu estou falando isso aqui, porque vai terminar aqui. A mesma coisa que o irmão Branham viu lá, está acontecendo aqui. Porque quando aconteceu lá, sabe o que o Papa João Paulo XXIII, segundo o irmão Branham aqui, foi o primeiro Papa que foi lá em Israel. Quando esse Papa foi lá em Israel, a lua deu um eclipse, a lua escureceu. Lá no tempo do irmão Branham, o Papa João Paulo XXIII foi lá em Israel. Nunca um Papa foi em Israel antes. Israel já era uma nação reconhecida pelas Nações Unidas. Vê você, se unirão. E estão fazendo agora mesmo, exatamente como a Bíblia diz que faria. E está progredindo mesmo nessa semana. Está progredindo desde o tempo do irmão Branham. E eu estou falando para vocês agora, meus irmãos, que esta união das igrejas está progredindo. Chegou na parte final agora da união das igrejas. Está progredindo, o Trump está indo em tudo quanto é lugar. O Papa americano vai começar a querer trazer todos. Olha os seus pronunciamentos, escuta. Seus pronunciamentos. E está progredindo mesmo nesta semana. Eu não tenho nada contra as pessoas católicas, nem tampouco tenho nada contra os protestantes. Vocês metodistas e batistas, e muitos de vocês pentecostais, suas igrejas estão entrando nesta grande confederação de igrejas. E ali, em Nova York, lá no tempo do irmão Branham, ali, em Nova York, tem aquela construção, o edifício tão grande para a confederação de igrejas. Em semelhança às Nações Unidas, um edifício igual os das Nações Unidas. É o edifício da Confederação das Igrejas Unidas. Lá no tempo do irmão Branham, começou lá na primeira parte do filme. Estão tratando de unir todos os protestantes. Agora, os católicos são muito astutos. E este Papa João 23 está tratando de uma maneira quieta e humilde de trazer todos os protestantes e os católicos a um só nível de fé. Todos creem na Santíssima Trindade. Ele vai trazer todos a um só nível de fé, porque já crê tudo igual. Só tem uma diferença que está impedindo isso ainda. Só tem uma coisa que impede essa união das igrejas. Por quê? Porque ele já crê tudo igual aos católicos. Os protestantes têm o batismo católico. Pai, Filho e Espírito Santo. Esse batismo, falando Pai, Filho e Espírito Santo, não é batismo protestante. Este batismo, falando Pai, Filho e Espírito Santo, é batismo católico. E é a marca da besta. Doutrina da Santíssima Trindade. É a marca da besta. Por isso que todos os protestantes, todas as igrejas, elas já estão unidas com a Igreja Católica, na fé. E este Papa João 23 está tratando de uma maneira quieta, humilde. Vai ser assim, viu? Esse Papa 14, Leão 14, não vai fazer rebuliço não, meus irmãos. É de uma maneira quieta, sutil. De uma maneira quieta e humilde de trazer todos os protestantes e os católicos a um só nível de fé. Exatamente o que a Bíblia disse que fariam. E os protestantes estão engolindo a isca. Eles vão engolir a isca, meus irmãos. Eles vão engolir a isca. Agora, esta questão da união das igrejas, o próprio pastor Osmar,
Ele já recebeu a cartinha, quem sabe, quem lembra disso? Pastor Osmar recebeu a cartinha para fazer parte da união das igrejas. Por quê? Porque isso começou lá na primeira parte do filme, passou pela segunda parte do filme com o pastor Osmar, e vai terminar conosco agora. O William Branham rejeitou, o pastor Osmar rejeitou, e nós vamos rejeitar esta união das igrejas, meus irmãos. Porque assim diz o Senhor, esta do último dia, esta esposa do último dia, ela não cairá. Se ela não caiu nem com doutrina do aperto o play, você acha que ela vai cair com doutrina de Santíssima Trindade? Ei, glória! Você tem essa segurança, meu irmão? Você tem essa fé? Que você não vai cair, nós não vamos cair. Não é porque nós somos bons não, tá? Não esquece isso. É igual eu estava conversando com os irmãos aqui no quartinho, domingo, eu tenho ali uma foto do pastor Osmar e o profeta William Branham, os dois juntos. E fica bem de frente a mesa ali onde eu fico, onde o pastor Osmar ficava. O pastor Osmar tinha essa foto, era dele. E todo dia que eu chego na igreja, que eu sento ali, eu olho ali o pastor Osmar e o irmão Branham, e eu falo com Deus e falo, Senhor, quando eu olho para esses dois, como que eu posso subir naquele púlpito? Que condições eu tenho para subir naquele púlpito? Olha os homens que o Senhor usou. Olha quem o Senhor usou. Homens que manifestaram a palavra de Deus, homens que permaneceram fiel com a palavra de Deus. Agora, Senhor, tem misericórdia de mim. Quando eu olho para o pastor Osmar, e quando eu olho para o irmão Branham ali, antes de vir para pregar a palavra, meus irmãos, eu não encontro condições de subir aqui. Mas quando eu olho para Jesus, eu venho pela graça, aleluia, graça, 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 amém. E os protestantes estão engolindo a isca, e o anzol também. Por quê? Porque não possuem estas coisas, ciência, a palavra correta, paciência. Os que esperam no Senhor, vê você? Então, os católicos estão lançando a isca. E os protestantes estão engolindo isca com anzol, vara e tudo. Eles vão cair direitinho, meus irmãos. Sabe por que eles vão cair? Sabe por que o islamismo vai cair? Sabe por que os judeus vão cair? Sabe por que as Assembleias de Deus vão cair? Os batistas, metodistas, as igrejas tradicionais, congregação cristã vai cair. Por quê? Que as igrejas pentecostais vão cair. Sabe por quê, meus irmãos? Porque eles não têm profeta. Ah, mas o Islã tem Maomé. E lá Maomé é profeta de Deus. Eles não têm profeta, meus irmãos. O povo sem profeta se corrompe, mas a esposa de Cristo crê no profeta William Marion Branham. Quer Bíblia? Malaquias 4, 5 e 6. São Mateus 17, 11. São Lucas 17, 26 a 30. Apocalipse 10, 7. Um profeta vindicado pela palavra de Deus. Por que nós não vamos cair? Porque nós cremos no profeta William Marion Branham. O Papa Leão XIV, em seu discurso inaugural, quem assistiu o discurso do Papa?
Pode falar a verdade, irmãos. Não fica com vergonha, não. Ninguém? O Papa Leão XIV, em seu discurso inaugural, manifestou seu compromisso com a construção de uma igreja sinodal. Que palavra difícil, né? Sinodal, ele falou essa palavra, sinodal. Seu compromisso com uma igreja sinodal. O que é isso? Meu Pai do céu. Isso é para enganar o laico. Porque o laico não entende essas coisas. Eu não entendo essas coisas. Vocês entendem? O que é sinodal? A igreja vai ser construída de acordo com uma igreja sinodal. Enfatizando a importância de uma igreja que caminha, dialoga e se aproxima dos que sofrem. A sinodalidade, no contexto da Igreja Católica, significa caminhar juntos. A igreja vai caminhar junto. Ele vai formar uma igreja que anda junto com os protestantes. Ele vai formar uma igreja que anda junto com os judeus. Ele vai formar uma união que anda junto com o islamismo. Agora, em vez de ele falar caminhar junto, ele falou em grego, sinodal, é uma palavra grega, sinodal. Significa caminhar juntos. O que a Bíblia diz, meus irmãos? Andarão dois juntos se não estiverem de comum acordo? Eles vão estar de comum acordo. E eles, os protestantes, os judeus, vão caminhar juntos com o Papa, com a besta, com a grande prostituta. Lógico que não é os 144 mil judeus, certo, meus irmãos? Os irmãos sabem que os 144 mil judeus crerão nos dois profetas enviados no período da grande tribulação. Agora, na mensagem A Estatura de um Varão Perfeito, parágrafo 260, o irmão Branco diz aqui: e com a confederação de igrejas, tem chegado a ser tal qual o catolicismo, uma imagem erigida à besta, que nós pregamos semana passada, uma igreja igual à católica. O irmão Branco diz aqui: e com a confederação de igrejas, tem chegado a ser tal qual ao catolicismo. Agora, você vê, meus irmãos, que as próprias igrejas protestantes, evangélicas, elas estão iguais ao catolicismo já. Antigamente, há 30 anos atrás, as próprias Assembleias de Deus, não estou falando contra os assembleanos, mas a própria Assembleia de Deus, você não viu uma mulher de calça, uma mulher de batom, uma mulher de cabelo cortado. Você não via. Na cidadezinha pequena que eu morava ali em Restinga, moro em Restinga, as irmãs tudo bem vestidas, saia comprida, congregação cristã. Hoje passa tudo esmalte na unha, meu irmão. Tudo corta seu cabelo. Eu tenho parente da congregação cristã. Eu tenho amigos da Assembleia de Deus. Por quê? Porque as filhas estão cada dia mais parecendo com a mãe. Agora, antigamente, tinha diferença. Hoje está tudo igual. O próprio batismo deles é igual, tal qual o catolicismo. Eles batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A própria fé da Santíssima Trindade é tal qual o catolicismo. As protestantes, você pega as igrejas, as filhas mais novas, Quadrangular, Universal, Internacional do Reino da Graça de Deus, Mundial. Irmão, você não sabe se é igreja crente ou se é católico. Não sabe mais, acabou a diferença. Não tem mais diferença. Aí o irmão Brena vem e diz aqui, para nós terminarmos. Hoje em dia, há uma só diferença que impede a união absoluta. Só tem uma diferença hoje, no tempo do irmão Brana já. Lá nos Estados Unidos.
Só tinha uma diferença que está impedindo a união das igrejas. Lógico, né, meus irmãos, que o Papa tinha que chegar, lógico que tem que haver uma mulher nos Estados Unidos governando, né? As coisas têm que acontecer, mas dentro da fé, para chegar no mesmo nível de fé da Igreja Católica, só tem uma diferença que impede. Uma única coisa que impede essa união. Diz o irmão Brana. Não é coisa da minha cabeça não, viu, meus irmãos? A gente toma a mensagem e o que o irmão Brana fala, a gente crê. Isso é ponto final. Amém? Aí o irmão Brana diz aqui, ó, vou ler. A estatura de um varão perfeito, 260. Hoje em dia há uma só diferença que impede a união absoluta. E esta está no tomar da comunhão. A diferença está na ceia. É a única coisa que impede os crentes unir com os católicos. O porquê que não aconteceu a união das igrejas ainda. É a única coisa, porque roupa já está igual, batismo já está igual, doutrina Santíssima Trindade já está igual, mulher usar calça comprida já está igual, mulher cortar o cabelo já está igual. Só tem uma diferença, diz Mombrana, é a comunhão, a santa comunhão, a santa ceia do Senhor. O mandamento da comunhão é a única coisa que impede a união do catolicismo e o protestantismo. Amém? Então os irmãos guardem isto, guardem, certo? O que impede, o que está impedindo, qual é a diferença que impede a união absoluta das igrejas? O quê? Pode falar, meus irmãos. A comunhão. Por quê? Vamos lá. Estamos terminando. O mandamento da comunhão é a única coisa que impede a união do catolicismo e o protestantismo. A Igreja Católica diz, isto é o corpo. Para a Igreja Católica, a hóstia, quando o padre dá a bênção na hóstia, para a Igreja Católica se torna o corpo literal de Jesus. E para o protestante, simboliza, representa o corpo. É a única diferença. Mas por que aconteceu isso? Porque foi a primeira coisa que Martim Lutero viu que estava errado. Quando Martim Lutero, um padre católico, tomou ali a hóstia, e ele leu na Bíblia, que aquela hóstia, aquela redonda, não representava o corpo de Cristo, não era o corpo de Cristo. Não se tornava o corpo de Cristo. Por que que não se torna o corpo de Cristo? Porque quando Cristo partiu o pão, ele não tinha ainda morrido. Então como que quando Cristo deu a ceia, se tornou seu corpo, se tornou sua carne? Não era seu corpo, não era sua carne. Representava, simbolizava. Por isso que Martim Lutero teve essa revelação no seu dia. Martim Lutero foi o protestante, de onde veio as igrejas protestantes. Martim Lutero pegou ali aquela hóstia e jogou no chão, meus irmãos, um padre que protestou contra a Igreja Católica na sua comunhão. E falou para a sua igreja lá na Alemanha, falou, isto não é o corpo de Cristo. E jogou no chão. E pregou, o justo vive pela fé. Então esta é a diferença. Para o católico, a hóstia se torna o corpo de Cristo. É o corpo de Cristo. A hóstia para o católico, quando você toma a hóstia, você toma da Eucaristia. É você tomando, recebendo o Espírito Santo. Para eles é você estar recebendo o Espírito Santo. Só que eles não sabem que aquela hóstia redonda não representa, não é o corpo. Que aquela hóstia redonda simboliza o Deus Sol de Roma. É paganismo. A Igreja Católica diz, isto é o corpo. E a Igreja Protestante diz, isto representa o corpo. Os católicos fazem uma missa de comunhão.
A missa consiste em que eles tomam parte na comunhão, a esperança de que hajam sido perdoados. O protestante a toma por fé, dando graças a Deus em comunhão, porque seus pecados lhe têm sido perdoados. O protestante diz, somos perdoados. O católico diz, esperamos que tenhamos. A oração você crê que já recebeu. Quando o protestante, o crente ora, você não ora esperando acontecer. Quando você ora esperando acontecer, não é oração, é reza. Quando você ora, você crê que já recebeu. Por quê? Porque quando o católico reza, ele espera que vai receber. Quando ele toma a comunhão, ele espera que vai ser perdoado. Quando o crente toma da ceia, ele crê que já foi perdoado. Quando o crente ora, ele crê que já foi abençoado, foi curado. O católico diz, esperamos que tenhamos sido perdoados. A missa e a comunhão, eles o chamam de missa, nós chamamos de comunhão. Uma missa é esperando que haja sido assim. Uma comunhão é sabendo que assim é dado graças a Deus. Essa é a única, só isso, irmão, falta só isso. Para a união das igrejas chegar no mesmo nível de fé, os protestantes e o católico, falta só uma coisa. Essa é a única coisa sobre a qual não podem se unir. Porém, o resolverão. Eles vão resolver. Porém, eles vão se unir. Eles vão andar juntos, porque agora o Papa está chamando eles para andar juntos. Não, vem cá. Vamos andar juntos. Eles vão andar juntos. Então, meus irmãos, para a união das igrejas, falta só uma coisa: a comunhão. E para a esposa de Cristo também falta só uma coisa, amém? O arrebatamento. Querido Pai Celestial, no nome de Jesus Cristo, obrigado, Pai, por esta noite maravilhosa que o Senhor concedeu, ainda que cansativa para muitos, Senhor, mas sabemos que o Senhor fala com a alma, Pai, e a alma sai daqui alimentada por Tua palavra, Pai, no nome de Jesus Cristo, amém.